Veículos grandes e pequenos. Sejam bem-vindos a Los Angeles International Speedway, também conhecida como a Pista Angelical. Estamos nesse icônico autódromo para o grande momento da temporada, onde testemunharemos a corrida mais esperada do ano, a grande final da temporada de 2024. Após meses de pura emoção, ultrapassagens inacreditáveis, acidentes assustadores, corridas únicas e rivalidades que definiram histórias, tudo se resume a este momento. Realizando um novo recorde no automobilismo, o campeonato está mais acirrado do que nunca, com 16 pilotos brigando pelo título. Será que o atual campeão Darren Little Jr. poderá defender o seu título? Ou será que o novato Aaron Clark, que conseguiu erguer uma equipe do lixo ao luxo, conseguirá ser o primeiro novato a ser campeão depois de anos? Claro, não podemos esquecer das surpresas dessa temporada. Bubba House foi uma enorme destaque e favorito nas Super Speedways, e está determinado a conquistar a vitória na frente da sua torcida. Chip Gearings demonstrou uma enorme consistência e se manteve no topo da classificação desde o início da temporada, prometendo fazer de tudo para deixar sua marca neste ano. Preparem-se para um espetáculo de velocidade, estratégia e muita emoção como nunca visto antes. Esta não é apenas uma corrida, é a final da Copa Pistão de 2024. Sou Bob Cutler, junto com meu enorme amigo tricampeão da Copa Pistão, Darryl Kwatrip, e finalmente, após receber a alta do hospital oficialmente, temos a linda e confortante companhia de Natália Certeza. Fique conosco, porque o show vai começar. Muito obrigada, Bob. Bob, meu amigo, eu tenho quase certeza que Los Angeles é o circuito favorito de pelo menos 98% da galera que está aqui e que também está nos assistindo. Principalmente para o público que acompanhou a final de 2005 no histórico desempate triplo. Desde o dia histórico, amigos, o Los Angeles se tornou o palco final de todas as temporadas. E desde então, todas as corridas entregaram o que prometeram. Los Angeles International Speedway teve a sua construção finalizada em 1997 e entrou na Copa Pistão logo em 1998. Um oval forma D intermediária de 151 milhões de dólares na sua construção. Tem 3.464 quilômetros de comprimento. Sua superfície de asfalto conta com 4 curvas. O maior vencedor do circuito é o decacampeão Relâmpago McQueen com 14 vitórias, mas a volta mais rápida da pista é de Darren Litchfield Jr., onde fez 37 segundos e 847 décimos. Considerando quão próximo está o campeonato, eu acredito que não há maneira nenhuma de apontar um vencedor. Mas, consegue nos apontar alguma hipótese, Nath? Bom, o piloto que tem a melhor média de finalização aqui, considerando as 3 últimas corridas, é o Relâmpago McQueen, com uma média de 3,6%. Porém, na Los Angeles deste ano, o Jackson Storm foi o pole e mesmo com um problema no câmbio, ele foi capaz de vencer a corrida. E talvez tudo se encaminhe para o mesmo, pois Jackson Storm mais uma vez foi o pole position. Vendo assim, é uma rivalidade bem famosa já. Outros carros como Chase Haslott, Dan Casser, Daniel Reeves e Paul Crabbe também são bem capazes de acelerarem por aqui. Brian Spark é especialista em ataque, vai saber gastar seus adversários, e caso ele se junte ao seu irmão Cal Clutchen, que é excepcional em defesa e em ultrapassagem, serão capazes de controlar essa corrida como se fosse um jogo de xadrez. Joe Logano tem uma largada incrível e, juntando com a sua velocidade máxima, pode ganhar uma incrível vantagem logo no começo da corrida. Nick Shift é calculista, na hora certa ele vai atacar e com certeza, amigos, ele vai passar. Ryan Lane é um competidor formidável. Tem uma incrível capacidade de tomar decisões rápidas e é um piloto bem versátil e bastante resistente. Tudo que Los Angeles espera de um piloto. Cruz Ramirez é sem dúvidas uma competidora de dar medo em qualquer um. Sua resiliência, abordagem estratégica nas corridas e suas curvas fenomenais a colocam como uma das favoritas para esse título. Em um breve resumo, temos uma das competições mais acirradas da história do automobilismo, onde se torna inútil e uma grande dor de cabeça tentar adivinhar quem poderá vencer esse título. Amigos, são os pilotos de mais alto nível que irão brigar por este campeonato. Agora, que tal vermos como os nossos queridos competidores irão largar para essa belíssima disputa pelo título? O líder do campeonato é Darren Litchfield Jr., com 946 pontos, é também o atual campeão da Copa Pistão. O rapaz com apenas 18 anos de idade conquistou 3 vitórias ao longo da temporada e terminará a temporada sem nenhuma pole position. Com os seus resultados... Rapaz, tá difícil pra mim hoje, hein? Vou embora. Enfim, com os seus resultados, ele tem uma média de posição final de 9,7%. E é, sem dúvidas, um dos grandes favoritos para vencer esse título. Está largando em P9.
Na sequência, nós temos Chip Grins, o Toyota número 11 da Combustor. Vai disputar pelo título pela primeira vez em sua carreira na Copa Pistão desde a sua estreia em 2018. Ao longo da temporada atual, ele conquistou uma vitória e nenhuma pole position. Devido aos seus resultados, tem uma média de 9,3% nesta temporada e está com 2 pontos de desvantagem do líder, sendo 954 pontos. Está largando em P25. Empatado na pontuação, o Bubba Ringhouse aparece em terceiro lugar no campeonato na sua primeira oportunidade de conquistar o tão sonhado título. Durante a temporada atual, ele conquistou somente uma vitória, na qual foi apertadíssima, e encerra sua terceira temporada sem nenhuma pole position. Seus resultados deste ano lhe dão uma média de 9,8%. Ele busca se tornar o primeiro afro-americano a ganhar o título desde 1954, por River Scott. Ringhouse está largando na P12. Ainda com 954 pontos no campeonato, esse cara dispensa qualquer tipo de apresentação. Todo mundo conhece ele, meus amigos. O grande decacampeão da Copa Pistão, um dos maiores e melhores pilotos dos Estados Unidos e do mundo todo, o Relâmpago McQueen vai mais uma vez buscar o seu 11º título. Trazendo um visual retrô e muito importante para sua carreira, apresenta sua origem na Copa Pistão. Ao longo do ano, ele conquistou apenas uma vitória e nenhuma pole position. Ele chegou em Los Angeles com uma média de 9,8% e está largando em último lugar após não comparecer na sessão classificatória. Vale lembrar que o Relâmpago McQueen sempre foi e sempre será referência aqui em Los Angeles. E não é muito diferente aqui, porque ele é o piloto que mais venceu nesse circuito, é claro, um dos principais favoritos para conquistar esse campeonato. Em quinto lugar no campeonato, ainda com 954 pontos, está o Chevrolet 90 da Bumber Save, o Paul Conrad. Ele se encontra pela primeira vez na disputa do título da Copa Pistão. Durante a temporada, ele conquistou sua primeira vitória na carreira, tal feito que o manteve forte no campeonato. E diferente dos outros citados aqui, ele conseguiu se registrar como pole position pelo menos uma vez. Considerando os seus resultados, Conrad está com uma média de 9,8% antes do desfecho de Los Angeles. Está largando na P17. Aparecendo na sexta posição do campeonato está o grande e assustador Jackson Storm, também conhecido como o Inevitável. O campeão de 2021 fez um feito incrível na primeira corrida de Los Angeles deste ano, quando completou a corrida inteira apenas com a primeira e quarta marcha, e ainda foi capaz de vencer a corrida. Durante essa temporada, ele foi capaz de adicionar mais 3 vitórias em sua carreira e impressionantes 20 pole position em tomadas de 10 vezes consecutivas em diferentes momentos. Com seus resultados, o Jackson Storm está com uma média de 10,4%. E eu gostaria de adicionar um comentário aqui. Por mais que essa média seja um pouco alta, é apenas nessa temporada, pois Jackson Storm tem uma média de 5,6% em toda a sua carreira. Talvez seja injusto comparar, pois ele ainda está em atividade, mas a menor média de posição final ao longo da carreira seria de Tim Flock, com 6,3%, que competiu nos primórdios da NASCAR. Mas voltando para o que importa, ele está com 953 pontos no campeonato e está largando na pole position. Impossível não dizer que é um dos favoritos para vencer este título. Empatado com 953 pontos na sétima posição está Ryan Nene. Essa é sua segunda vez disputando pelo título, e ao longo desta temporada o Toyota 21 da Bling conquistou 2 vitórias, mas terminou o ano sem nenhuma pole position. Graças aos seus resultados, tem uma média de 9,8%, o que na verdade está sendo bem comum para esses pilotos que estão disputando pelo título. Ele está largando em P11. Após isso, nós vamos para Dan Garcia, aparecendo na 8ª posição. Ainda aos 953 pontos no campeonato, o Toyota 11 da Gas Kids, que começou sua carreira trazendo as maiores polêmicas e péssimos resultados, dá uma grande virada na sua imagem e vai disputar pelo título pela primeira vez. Ao longo da temporada, ele conquistou uma vitória e termina o ano sem nenhuma pole position. Seus resultados lhe concedem uma média de 9,8%. Ele está largando na P19. Fechando o top 10 do campeonato com 952 pontos está o Daniel Suarez, o nosso óleo da América Latina aqui no grid. Conhecido como o Senhor Top 10, o mexicano nunca esteve fora do top 10 em toda a sua carreira, e isso é um grande feito. O Chevrolet 99 da Octane Game conquistou 3 vitórias ao longo da temporada e registrou 3 pole position. A sua média para essa temporada fica com 8,6%. Não podemos esquecer que ele teve a segunda vitória na temporada com o apêndice inflamado e depois da corrida vencida foi encaminhado para o hospital para removê-lo. Isso fez com que o Bob Swift o substituísse por 2 corridas. Na segunda corrida, quando retornou, o Suarez venceu novamente.
Sendo sua sexta vez a disputar pelo título, Daniel Travis busca se tornar o segundo piloto não americano a ser campeão da Copa Pistão. Como você disse, Bob, o Tim Flock é oficialmente o piloto com a melhor média de posição final em sua carreira, pois já é encerrada há um bom tempo, e que Deus o tenha, é claro. Porém, com 8 temporadas em atividade, Jackson Storm tem a grande possibilidade de superar esse recorde. E eu digo a você que ele não é o único. Como estou falando de Daniel Travis, é claro que vocês devem pensar nele, pois o maior orgulho do México tem uma média de 5,8% em toda a sua carreira na Copa Pistão até agora. Ele também é um dos grandes favoritos à candidatura do título, está largando em P4. Em 11º lugar na tabela com 951 pontos, está mais um dos favoritos a vencer esse título. Seu nome é Cal Clutton, o Toyota Kings da East Idle. Neto de Ronald e filho de Ruby, o Cal é o terceiro Oaks a chegar na Copa Pistão e a ter a grande chance de disputar pelo título, sendo essa sua quarta vez. Sua temporada passou por algumas dificuldades quando ele sofreu um acidente de esqui e ficou em coma por algumas semanas, e também quando sofreu uma lesão, o que afastou de 2 corridas. Com a ajuda de Harvey Hotcap, ele conseguiu se manter na briga do título, e isso não impediu de conquistar 2 vitórias na temporada. Porém, terminará sem nenhuma pole position. Com seus resultados, ele tem uma média de 8,4%. Ele larga em P8. Agora, em 12º lugar no campeonato está o Chase Hasselott, direto do estado da Geórgia. No início da temporada, demonstrou um desempenho precário, onde levantou dúvidas se realmente poderia disputar pelo título deste ano. Mas, sendo a personificação da consistência e da estratégia no grid, conseguiu balancear a agressividade com inteligência na pista e melhorou a sua situação. Ao longo da temporada, conquistou 3 vitórias, porém não conseguiu nenhuma pole position. E seus resultados o colocam com uma média de 10,2% nesta temporada. Sabem o que mais? É sua 4ª temporada e a 3ª vez que se encontra na briga pelo título. Em pouquíssimo tempo, ele já está na conversa dos grandes nomes da nova geração. Ele estará largando na P10. Brian Spark é o nome do competidor em 13º lugar do campeonato. Filho de Claude Crooks, um dos responsáveis pela maior dominância em uma temporada, vem representando bem o nome da família ao disputar pelo título por mais uma vez em sua carreira desde a sua chegada em 2021. O Ford 52 da Lick Les está com 950 pontos na classificação. São 6 pontos atrás do líder do campeonato. Ao longo da temporada, conseguiu 2 vitórias, mas nenhuma pole position. Seus resultados lhe concedem com uma média de 10%. Vai estar largando em P14. Em 14º no campeonato, temos um jovem que está rapidamente se tornando um nome familiar na Copa Pistão. Aaron Klock. Em sua primeira temporada, Klock já provou que é muito mais do que uma promessa. Ele é uma realidade. Com uma impressionante média de 7,4% nesta temporada, o torna o piloto com a melhor média deste ano. Ele também se tornou o primeiro novato a vencer uma corrida na sua primeira temporada desde 2021. Com 950 pontos no campeonato, este jovem talento é um novato com o melhor desempenho desde Jackson Storm há 7 anos. Este jovem piloto de apenas 25 anos tem chamado a atenção pelo seu estilo metódico e eficiente, sendo um mestre em manter um ritmo constante durante as corridas, uma qualidade rara em alguém tão novo no esporte. Quem acompanha a temporada sabe que Aaron Klock é o tipo de piloto que não comete erros facilmente. Isso o torna uma verdadeira ameaça em qualquer pista. Hoje, ele larga em P22 e tem a grande chance de ser o primeiro novato a ser campeão desde 2007, por Cal Raiders. O Aaron Klock também é um dos favoritos para ser campeão. Se tem uma história que inspira, é a de Cruz Ramírez. A Ferrari 51 da Dinoco e campeã da Copa Pistão em 2022, Ramírez não é apenas um nome no grid. Ela é um símbolo de determinação, talento e superação. Depois de anos como treinadora, Cruz fez sua estreia oficial como piloto. E bom, o resto é história. Essa é sua 7ª vez disputando pelo título. E neste ano, ela adquiriu 3 vitórias e 3 pole position. Seus resultados lhe deixam com uma média de 10,2%. Hoje, ela larga em P13, pronta para mostrar mais uma vez por que o lendário 51 ainda é um número para campeões. Cruz Ramírez segue sendo uma das favoritas para conquistar o título. Ela está em 15º, com 949 pontos. E por fim, mas não muito menos importante ou habilidoso, em 16º lugar está ele. O nome inevitavelmente surge quando falamos de talento puro e determinação. Gogô Logano, o Ford 22 da Faberfull. Em sua 3ª temporada na Copa Pistão, Logano consolidou-se,
como um dos competidores mais consistentes e estratégicos do grid. Também possui enorme destaque nas largadas. Com 949 pontos, ele ocupa a 16ª posição no campeonato, resultado de uma temporada brilhante que inclui 2 vitórias emocionantes e uma média de 9,5% em posição final. Largando da P7, Logano está em uma posição estratégica para surpreender, especialmente com o histórico de grandes desempenhos que ele tem mostrado nos momentos decisivos. E depois de 5 horas, finalmente encerramos a apresentação dos pilotos que estão disputando pelo título. Mas veja bem, Darryl, é a história sendo feita. Com 16 carros brigando pelo título da temporada, a Copa Pistão se torna mais uma vez referência em termos de competitividade em toda a história do automobilismo, superando o antigo recorde que pertencia à Fórmula E na temporada de 2020-21, quando 14 pilotos brigaram pelo título. A Copa Pistão, a maior e mais emocionante competição do mundo das corridas, acaba de quebrar um recorde que ninguém imaginava ser possível. Agora, com uma temporada recheada de surpresas, rivalidades acirradas e corridas emocionantes, a Copa Pistão oferece a seus fãs uma das disputas mais intensas já vistas no automobilismo. Com tantos competidores talentosos, a última corrida promete ser um verdadeiro espetáculo, e qualquer um desses pilotos pode ser o próximo a erguer o troféu de campeão. Fiquem ligados, porque a batalha está apenas começando. E quem será coroado campeão da Copa Pistão de 2024? Bom, isso só o futuro dirá. Mas com 16 pilotos na disputa, não poderíamos esperar por menos. Não podemos esquecer que temos um piloto convidado no grid novamente, pessoal. Lewis Hamilton volta a aparecer no grid da Copa Pistão para o desfecho dessa incrível temporada. Bem lembrado, Natália. Daqui a poucos minutos, o safety car será liberado para ir para a pista. Significa que, então, estaremos cada vez mais próximos de descobrir quem será o campeão desta temporada. Velocidade. Eu sou a velocidade. Vitória. Um vencedor, 15 derrotados. Eu como derrotar no café. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. Eita, nós, o McQueen tá velho mesmo, caduco. Tá falando sozinho? Na dúvida, acelera. Vai dar bom, né, Cal? Tem que dar. Senão eu me jogo no muro. Vai fazer o crash gate? Se for necessário. Dale! Que é isso? Bob, o safety car tá indo pra pista. Senhoras e senhores, a corrida está prestes a começar. É agora onde o filho chora e a mãe vai junto. É o melhor dia da minha vida, papai! Uhul!